Israel volta a atacar o Líbano e provoca dezenas de mortes. FAB inicia o primeiro voo para a repatriação de brasileiros do Líbano. Com o mundo atento ao Oriente Médio, o presidente russo Vladimir Putin conquista mais um território na Ucrânia. Avião que levou o presidente Lula ao México volta ao Brasil depois de um problema mecânico que obrigou os pilotos a darem voltas no ar. Candidato a prefeito de uma cidade do Amazonas foi preso em flagrante depois de promover uma chuva de dinheiro para conquistar eleitores. A Associação do Setor antecipa a proibição do pagamento das apostas online com cartões de crédito. Ministério da Saúde lança a campanha do Outubro Rosa para alertar as mulheres sobre o câncer de mama. E começa um novo tempo para a comunidade judaica, com a chegada do ano de 5.785, com fé e esperança na renovação. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O exército israelense voltou a bombardear nesta quarta-feira o sul de Beirute, reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah, que, por sua vez, anunciou que combateu soldados de Israel que tentaram entrar no Líbano. O exército israelita tem bombardeado fortemente o Líbano desde a semana passada. O Hezbollah entrou em confronto com soldados israelenses que tentaram se infiltrar no Líbano e também atacou tropas israelenses do outro lado da fronteira, de acordo com declarações do grupo libanês apoiado pelo Irã. Essa é a primeira vez que o grupo apoiado pelo Irã anuncia tais combates em solo libanês desde o início de uma escalada na semana passada, quando o exército israelita começou a atacar o sul do Líbano e mais tarde matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque aéreo aos subúrbios do sul de Beirute. Israel, desde a semana passada, tem bombardeado fortemente o Líbano, especialmente o sul, dizendo que tem como alvo locais do Hezbollah. As forças anunciaram a morte de 8 soldados, suas primeiras perdas em combate desde o lançamento de ataques transfronteiriços no início desta semana. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prestou condolências às famílias dos soldados mortos em combate. Quero estender as minhas mais profundas condolências às famílias dos nossos heróis, que caíram hoje no Líbano. Que Deus vingue o seu sangue, que a sua memória seja abençoada. Estamos no meio de uma dura guerra contra o eixo do mal do Irã, que procura para nos destruir. Mas isso não acontecerá porque permaneceremos juntos, e com a ajuda de Deus venceremos juntos. Traremos de volta os nossos reféns no sul e traremos de volta os nossos residentes do norte, e garantiremos a vitória. Eternidade de Israel. O exército israelense pediu a evacuação de aldeias no sul do Líbano, um dia depois de uma chamada evacuação semelhante depois que os militares anunciaram o lançamento de operações terrestres. No sul do Líbano, as ruas estão cobertas de escombros e os edifícios em chamas após dias de bombardeios israelenses depois da ordem de evacuação. Uma aliança apoiada pelo Irã, conhecida como Eixo da Resistência, inclui o grupo palestino Hamas, o Hezbollah no Líbano, os rebeldes Houthi do Iêmen e outros grupos armados muçulmanos xiitas no Iraque e na Síria. Israel tem lançado uma ofensiva contra o Hamas em Gaza desde outubro do ano passado, quando o Hamas lançou um ataque sem precedentes, enquanto o líder político do grupo, Ismail Haniyeh, foi assassinado em Teherã em julho. A República Islâmica é vista como tendo sofrido uma série de humilhações infligidas por Israel durante o último ano, que deixaram em frangalhos a sua estratégia de construir aliados em todo o Médio Oriente. Israel e os Estados Unidos ameaçaram responder ao ataque lançado na terça-feira pelo Irã, que disparou cerca de 200 mísseis para vingar o assassinato dos líderes do Hezbollah e do Hamas.
O chefe do exército israelita, Herzi Halevi, disse que vai atacar com precisão e força a localização de seu alvo. O Irã lançou ontem aproximadamente 200 mísseis contra o Estado de Israel. O Irã atacou áreas civis e colocou em perigo a vida de muitos cidadãos. Graças ao comportamento civil adequado e às defesas de alta qualidade, os danos foram relativamente pequenos. Responderemos, sabemos como fazê-lo, localizar alvos importantes, sabemos como atacar com precisão e força. Na operação de terça-feira, batizada de Promessa Honesta 2, o Irã usou mísseis hipersônicos pela primeira vez. Teherã afirmou que 90% dos mísseis atingiram seu alvo, enquanto o exército israelense informou que um grande número deles foi interceptado pelo escudo antimíssil. O chefe do Estado-Maior iraniano, Mohammad Bagheri, alertou que a República Islâmica responderia com maior intensidade e bombardearia todas as infraestruturas em Israel se fosse atacada em retaliação. O Irã considera sua retaliação pelas mortes dos líderes encerrada com o Estado judeu. Por ora, Teherã sinalizou que poderia deixar tudo como está, reforçando que quer evitar uma confrontação geral. E o governo israelense declarou que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é persona non grata por não condenar o Irã pelos lançamentos de mísseis. Já o presidente Joe Biden expressou a total solidariedade e apoio dos Estados Unidos a Israel. Após o ataque do Irã a Israel, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para discutir o conflito. A reunião foi convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que classificou o ataque de Irã como descarado e prometeu uma resposta diplomática. Líderes mundiais estão considerando novas sanções contra o Irã após o ataque de mísseis balísticos contra Israel, de acordo com a Casa Branca. Essas medidas, segundo a declaração, foram discutidas durante uma ligação entre o presidente dos Estados Unidos e seus colegas do G7. O ataque com mísseis do Irã a Israel marcou uma nova etapa do conflito regional do Oriente Médio. De um lado da guerra está Israel, com apoio dos Estados Unidos. Do outro, o eixo da resistência, que recebe apoio financeiro e militar do Irã e que conta com uma série de grupos paramilitares, como a República Islâmica do Irã, o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, o governo sírio e as milícias que atuam no país, os Houthis no Iêmen, grupos xiitas no Iraque e diferentes organizações militantes na Cisjordânia. Em uma rede social, o ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, anunciou que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, como persona non grata e proibir sua entrada no país, uma vez que considera que não condenou de forma inequívoca o ataque iraniano de terça-feira. O governo de Israel disse que ele será lembrado como uma mancha na história da ONU. Depois do ataque do Irã a Israel, com quase 200 mísseis na noite de terça-feira, Guterres reagiu condenando a ampliação do conflito no Oriente Médio. O chefe da ONU apelou repetidamente a um cessar-fogo nos combates de Israel, tanto com Hamas em Gaza quanto o Hezbollah no Líbano. Israel Katz também afirmou que Guterres é um secretário anti-Israel que dá apoio ao que ele chamou de terroristas, estupradores e assassinos. O avião da Força Aérea Brasileira, que deverá repatriar brasileiros que estão no Líbano, decolou da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira. O avião enviado pela Força Aérea Brasileira com a missão de repatriar brasileiros no Líbano decolou às 0h47 da madrugada desta quarta-feira da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Beirute, capital do Líbano. A aeronave fará uma escala em Lisboa, Portugal, e de lá ficará de prontidão até que receba autorização para seguir viagem até a capital libanesa. A previsão é que no primeiro voo, 220 brasileiros sejam retirados do território libanês. Receberão prioridade os idosos, mulheres, crianças e pessoas com necessidade de assistência médica. No primeiro momento, representantes do Itamaraty insistiram que todos aqueles que tivessem capacidade financeira tentassem embarcar em voos comerciais e aqueles que não pudessem sair por conta própria entrariam na lista dos repatriados do governo brasileiro. A aeronave enviada na missão é a KC-30, é a maior já operada pela Força Aérea Brasileira. O modelo é uma adaptação do Airbus 330-200, que foi modificado pela FAB para uma versão que permite a realização de missões de reabastecimento em voo, transporte aéreo, logístico e de ajuda humanitária. Ele é capaz de transportar até 238 passageiros, 45 toneladas de cargas e voar uma distância de mais de 14 mil quilômetros.
O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse hoje que se a situação das chuvas continuar como está, será bem provável a volta do horário de verão. O ministro afirmou que a decisão ainda não foi tomada, o que poderá acontecer nos próximos dias. E quando olhamos para os rios e reservatórios, a sensação é de que a mudança nos relógios terá que ser adotada. Um exemplo está no Amazonas. O estado vive um dos períodos de estiagem mais severos da história. Além do baixo nível dos rios, a população está com dificuldade até para conseguir água potável. Entre 1º e 30 de setembro, o nível do Rio Negro caiu 6 metros e 59 centímetros, ficando a apenas 35 centímetros de uma nova marca histórica, registrada em 121 anos de monitoramento, que foi de 12 metros e 70. Parte do lago do Puraquequara, em Manaus, local onde funcionava porto principal da região, só se vê lama e mato. Com isso, o acesso à água potável tem sido um dos maiores desafios para os pescadores e trabalhadores durante a seca severa deste ano. A Prefeitura de Manaus já decretou situação de emergência com validade de 180 dias. Por conta da seca, pescadores e donos de estabelecimentos comerciais tiveram que mudar de local, dificultado as atividades econômicas e o acesso de clientes até o local. E para conseguir água potável, é preciso ir até a zona urbana de Manaus. Caminham por um longo trecho até o local onde compram galões de água. Está seco, pior do que ano passado, e esse ano ainda vai secar mais. Bem, a maior dificuldade é o transporte, né? Fica longe para trazer o produto, trazer o alimento e a água aqui para a gente beber também. As pessoas idosas não conseguem acessar aí o rio, né? De acordo com o monitoramento do Serviço Geológico do Brasil, a seca deste ano já afetava mais de 700 mil pessoas no Amazonas e superou o número de atingidos no ano passado. E mais de 180 mil famílias estão impactadas neste ano. Esse número é maior do que o registrado em 2023, quando cerca de 630 mil pessoas de 158 mil famílias foram afetadas. Para atender essas famílias, o governo instalou purificadores de água e enviou 700 de caixas d'água para melhorar o acesso à água potável. É preciso ir até a zona urbana de Manaus. Caminham por um longo trecho até o local onde compram galões de água. E veja a seguir: a Associação do Setor antecipa a proibição do pagamento das apostas online com cartões de crédito. E o avião que levou o presidente Lula ao México volta ao Brasil depois de um problema mecânico que obrigou os pilotos a darem voltas no ar. O presidente Lula voltou hoje ao Brasil depois de um susto no ar. O avião em que ele estava depois de uma viagem ao México deu 50 voltas antes de uma parada técnica. A hipótese é de que houve um problema técnico em um dos motores depois do choque com um pássaro. O voo decolou na Cidade do México por volta das 5h30 da tarde desta terça-feira e ficou quase 5 horas sobrevoando o espaço aéreo do México antes de retornar ao solo. Ao todo, o avião oficial da Força Aérea Brasileira, que deveria trazer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a comitiva de volta ao Brasil, fez 50 voos no espaço aéreo mexicano, até pousar de novo no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles. Um total de quase 5 horas de sobrevoo para a aeronave perder combustível e pousar em segurança. Somente após as 23 horas e 30 minutos da noite, o segundo avião decolou, fez escala no Panamá e pousou no Brasil às 10 horas e 12 minutos da manhã desta quarta-feira, trazendo a bordo a comitiva presidencial, Lula e a primeira-dama Janja. O avião reserva também da Força Aérea Brasileira, usado pelo chamado Escalão Avançado, SCAV, que organiza as viagens presidenciais. Uma das hipóteses apontadas por integrantes do governo é que tenha havido um problema em um dos motores após ter
atingido um pássaro. Militares da aeronáutica, no entanto, afirmam nos bastidores que apenas com investigação da aeronave em solo será possível apontar a causa. Em áudio obtido pela Folha de São Paulo, é possível ouvir o piloto apontar pam-pam, uma forma de informar pane na aeronave. Na gravação, o responsável pelo voo identifica a aeronave como presidencial do Brasil, indica uma curva e alerta sobre a pane. Control Bravo Romeo Sierra 01, request turn right, pam-pam, 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 Bravo Romeo Sierra 01. Bravo Romeo Sierra 01, confirm pam-pam-pam. Pam-pam, 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 Bravo Romeo Sierra 01, turn right, immediately, Bravo Romeo Sierra 01. Bravo Romeo Sierra 01, say your request. Request flying to VOR, Bravo Romeo Sierra 01. Ok, Bravo Romeo Sierra 01, proceed direct to Sierra Lima Mike. Lula foi à cidade do México para acompanhar a posse da presidente Cláudia Sheinbaum. No voo, ele estava acompanhado do chanceler Mauro Vieira, do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, da ministra Cida Gonçalves das Mulheres e das senadoras Soraya Vieira Tronic e Tereza Leitão, além de assessores. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços antecipou para hoje a proibição do pagamento das apostas esportivas online com cartões. A medida deveria entrar em vigor no dia 1º de janeiro, mas a associação justificou que os apostadores estão muito endividados. A maioria das negociações é feita via Pix, mas a Abecs informou ser melhor prevenir eventuais dificuldades para receber as apostas. E a lista das bets autorizadas a funcionar diminuiu bastante. No total, são 193 marcas de 89 empresas autorizadas a operar nacionalmente. Além disso, há 6 casas de apostas autorizadas pelos estados do Paraná e do Maranhão a operar no limite de seus territórios e outras 7 que podem atuar nacionalmente porque foram credenciadas no estado do Rio de Janeiro. As demais estão vetadas de oferecer apostas e permanecerão no ar até o dia 10 deste mês, para que os clientes possam fazer a retirada dos seus valores. Mesmo após então esse prazo, as empresas estão obrigadas a devolver as quantias independentemente de estar fora do ar. O mercado regulado desse tipo de apostas no Brasil só começa a valer mesmo no dia 1º de janeiro do próximo ano. Por ora, para as empresas autorizadas, nada muda, já que elas poderão continuar a oferecer as apostas para os clientes, assim como já estavam fazendo, até que a Secretaria então de Apostas e Prêmios do Ministério da Fazenda dê a resposta sobre quais terão a autorização definitiva. Já para as que não estão na lista ali do Ministério da Fazenda, a situação muda. Além disso, então, não poderão oferecer as apostas a serem obrigadas a manter os seus sites abertos até o dia 10 para que os clientes possam solicitar a retirada dos valores que têm depositados. Elas terão também os domínios de internet derrubado pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. É o que acontece, por exemplo, atualmente com o X, ex-Twitter ali, proibido de operar no Brasil. A lista divulgada pelo Ministério da Fazenda, então, funciona na prática ali como autorização prévia. Até o dia 31 de dezembro deste ano, aquelas que entraram com pedido até o dia 20 de agosto têm a garantia de que terão os seus processos analisados, as demais não. O prazo de 20 de agosto, então, ocorre porque essa foi, então, a data em que o governo federal estabeleceu o prazo de 150 dias para análise dos documentos, que se encerra no fim deste ano. Aquelas que apresentaram ali os pedidos até o dia 17 de setembro do mês passado, um total de 112 empresas também serão analisadas, porém deverão esperar por até 150 dias, prazo que expira em meados de fevereiro do ano que vem, o mês após a entrada em vigor das novas regras. A indústria brasileira apresentou um ligeiro crescimento de 0,1% em agosto. É quase estabilidade quando a comparação é feita com o mês anterior, quando houve uma queda de 1,4%. O resultado é de alta. O que ajudou a indústria foi a indústria extrativa, especialmente o petróleo. No ano, a indústria cresceu 3%.
E o mercado financeiro hoje contabilizou várias notícias, como o conflito no Oriente Médio, o anúncio da criação de mais empregos no setor privado dos Estados Unidos e o aumento da nota de classificação do Brasil, feito pela agência Moody's. Com isso, o dólar caiu 0,36%, cotado em R$ 5,44 para a venda. E a Bolsa de Valores subiu 0,77% aos 133.515 pontos. De acordo com a auditoria realizada pelo INSS, os aposentados e pensionistas tiveram mais de 45 milhões em descontos indevidos feitos por associações nos benefícios previdenciários de janeiro de 2023 a maio de 2024. Nesse período, mais de 1 milhão de beneficiários solicitaram a exclusão de descontos. Na amostra analisada pela auditoria, foi constatado que 54% dos casos, os descontos ocorriam sem autorização dos beneficiários, ou seja, de maneira fraudulenta. A auditoria sobre os descontos indevidos foi solicitada pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, em maio deste ano, após milhares de beneficiários denunciarem descontos mensais nos benefícios que recebem. Na folha de pagamento, esses descontos não autorizados estavam em nome de entidades conveniadas ao Instituto. O relatório elaborado pela auditoria foi enviado à Polícia Federal e à Controladoria Geral da União. Em março deste ano, o INSS tinha 29 associações conveniadas a ele. Elas ofereceram serviços como seguros para os aposentados e pensionistas. Caso o beneficiário autorize, torne-se associado de uma dessas entidades e passa a ser descontado mensalmente direto na folha de pagamento. No entanto, os beneficiários alegam que nunca solicitaram ou autorizaram esses descontos. Com o crescimento exponencial de associados, o valor dos repasses que essas entidades recebiam do INSS chegou a dobrar em alguns casos. De acordo com o relatório produzido pela auditoria, a média dos descontos era de R$ 43,12. A maior parte deles aconteceram por apenas um mês até a solicitação da exclusão. O valor chegou a 45,5 milhões de descontos, de maneira indevida, de beneficiários do INSS no período analisado. Em julho deste ano, depois do início das investigações internas do Instituto sobre esses casos, o diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, André Fidelis, responsável por firmar o convênio entre o Instituto e as entidades, foi exonerado do cargo. O INSS disse em nota que aguarda as conclusões do inquérito e de possível ação para tomar as providências, que pode ser de suspensão e até de rescisão dos contratos com as entidades conveniadas. E veja a seguir, com o mundo atento ao Oriente Médio, o presidente russo Vladimir Putin conquista mais um território na Ucrânia. E um candidato a prefeito de uma cidade do Amazonas foi preso em flagrante depois de promover uma chuva de dinheiro para conquistar eleitores. O número de registro de MEIs, microempreendedores individuais, cresceu consideravelmente na última década em todo o país. Porém, para manter-se no mercado de trabalho, é importante, além de disposição, também conhecimento. Empreender, ter o próprio negócio, realizar um sonho. Para muitos, abrir uma microempresa depende apenas de um empurrãozinho, que pode ir muitas vezes além. Com esta empresária foi assim. O sonho começou semanas antes da pandemia, ainda em 2020, no início de uma grande crise. Ela decidiu deixar o emprego com carteira registrada e investiu inicialmente em canecas personalizadas. Há 5 anos, a Aline nem imaginava que chegaria onde está. Deixou de ser CLT e, em plena pandemia, se reinventou. Começou um negócio em um quartinho em casa e hoje trabalha com mais de 50 itens, brindes personalizados. Nós temos uma clientela grande de presentes avulsos, que são para datas específicas.
Temos clientes fixos, assim, que todo mês estão adquirindo produtos, estão variando, né? Por isso a necessidade também de ampliar o rol de produtos, porque às vezes as pessoas sempre compravam e queriam algo diferente, né? Para não repetir. E também nós atendemos empresas que pedem mensalmente para colaboradores, para eventos, né? E final do ano também, que agora que dá uma guinada bem grande, a gente já está se preparando com produtos, com inovações, porque todo ano tem que trazer inovação, porque a gente tem muito cliente fiel. Então, para esses clientes fiéis, a gente tem que trazer coisa nova. Hoje a empresária produz canecas, garrafas térmicas, agendas, camisetas, copos, entre tantos outros itens corporativos ou não, que são produzidos com exclusividade para cada cliente. E foi assim que ela conseguiu alinhar a vida de mãe à de empreendedora. A minha vida inteira, né, trabalhei como CLT. E aí sempre tive o sonho de abrir meu próprio negócio, de trabalhar com algo meu. E esse sonho, ele aumentou com a chegada dos meus filhos. Né? Então, meu primeiro filho, eu vi essa necessidade de empreender. Um estudo feito pelo Sebrae de Mato Grosso do Sul aponta que os pequenos negócios foram responsáveis pelo saldo positivo de 28 mil novos empregos em Mato Grosso do Sul desde o início do ano até agora. Destes, mais de 15 mil microempreendedores individuais estão registrados em Dourados, conforme dados da Receita Federal. O número é 10% maior se comparado com 2023 e 28% maior comparado ao ano de 2022. Ainda no maior município do interior do estado, o saldo é positivo. Só no mês de setembro foram 10% a mais de formalizações, comparado ao mesmo período do ano passado. Isso se dá a grandes empresas vindo ao município, então elas precisam prestar serviços e fazer essa contratação no município. Então, a partir daí, as pessoas perceberam que era uma grande oportunidade. Outros segmentos que por muito tempo trabalharam de forma irregular, então artesanato, saúde, beleza, também viram nessa oportunidade da formalização do empreendimento. A analista ainda afirma o quanto é importante a capacitação, inclusive acompanhamento do negócio para garantir, além de rentabilidade, também sucesso no empreendimento. Desde aquelas pessoas que têm um sonho, né? Às vezes sempre gostei de trabalhar nessa área e não consigo, então a gente chama para vir até o Sebrae, onde a gente faz lá sobre o plano de negócio. Então, desde esse início, para poder colocar realmente a ideia no papel, para ver essa organização, aqueles que já empreendem. Então, a questão de gestão, de estoque, de vendas, tudo isso o Sebrae consegue auxiliar, linha de crédito. Então, enquanto o CNPJ está ativo, o Sebrae segue na jornada com o empreendedor. A Polícia Federal prendeu nesta manhã o candidato a prefeito de Coari, Raione Cabral, do partido Mobiliza. O advogado fez chover dinheiro para a população durante o comício e pode responder por corrupção eleitoral e Caixa 2. De acordo com a Polícia Federal, o candidato a prefeito Raione Cabral foi detido em flagrante, encaminhado para depor e responderá por crimes eleitorais. A ação aconteceu durante a Operação Eleições 2024. O advogado atirou notas de dinheiro para a população que estava na praça da cidade Getúlio Vargas, em ato de promoção. Os planos de Cabral para seu governo é transformar Coari em uma cidade mais próspera, segura e com qualidade de vida para todos os seus cidadãos. Ele prometeu em suas propostas implantar sistemas de internet como Starlink para todas as comunidades rurais e reajustar os salários de todos os servidores públicos. Os registros do candidato jogando células circulam nas redes sociais, inclusive quando ele foi detido pelos agentes. O diretório do partido Mobiliza afirmou não reconhecer a candidatura de Cabral à prefeitura de Coari e a destituição do mesmo como presidente municipal foi por unanimidade. A guerra no Oriente Médio está ganhando dimensões maiores a cada dia que passa. Com isso, toda a atenção da comunidade internacional está voltada para essa situação. Enquanto isso, no conflito entre Rússia e Ucrânia, Vladimir Putin vai tendo vitórias no território ucraniano. A importância do território está na posição, um ponto intermediário entre as forças defensivas de Kiev no leste e no sul do país, expondo a fatia da região de Donetsk, que os russos não tomaram a mais assaltos. Cerca de 60 quilômetros ao norte está Pokrovsk, outra região que está sendo cobiçada pelos russos há 2 meses. A queda de Vuhledar foi confirmada pelo comando militar ucraniano, que disse ser necessário reagrupar forças mais a oeste para preservar pessoal e equipamento, segundo a mídia local.
O Ministério da Defesa russo não citou a vitória em seu comunicado diário. A pequena cidade vivia da exploração de uma mina de carvão e tinha cerca de 14 mil habitantes antes da guerra. Agora está reduzida a escombros devido ao emprego intensivo de bombas planadoras. Ganhou o apelido de Fortaleza do Leste dada sua longa resistência a assaltos russos. Em janeiro do ano passado, ela foi palco da maior batalha de blindados do conflito até aqui, quando a Rússia perdeu cerca de 130 tanques e outros veículos ao ser barrada em seu avanço. É a segunda maior vitória de Putin no leste da Ucrânia neste ano. Após a conquista de Avdiivka, cidadezinha próxima da capital regional homônima de Donetsk. Aquela cidadezinha resistia a separatistas russos desde o início da guerra civil que antecedeu o grande conflito atual, em 2014. O presidente colocou a conquista de Donetsk como sua primeira prioridade e cita o controle das 4 regiões mais a neutralidade ucraniana como condição para parar a guerra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, rejeita tudo isso e tem pedido ajuda ao Ocidente. Zelensky apresentou na semana passada nos Estados Unidos seu plano da vitória, que publicamente consiste em receber mais armas e ter o direito de usá-las dentro do território russo, não só nas fronteiras. Ele recebeu a promessa de mais equipamento, mas as ameaças nucleares de Putin em caso de um míssil ocidental cair em Moscou, por exemplo, têm preocupado os Estados Unidos e aliados por hora de dar a autorização. A incursão da Ucrânia em Kursk, no sul da Rússia, drenou energias importantes de suas forças e, até aqui, provou-se apenas uma vitória psicológica pontual, sem impacto estratégico. O agravamento da situação no leste, que Volodymyr Zelensky já disse ser muito difícil, antecede a chegada do inverno na região. A Rússia degradou severamente o sistema energético ucraniano, e há cidades que passam 16 horas por dia em blackout, o que será um problema adicional quando afetar o aquecimento nas baixas temperaturas. E daqui a pouco o Ministério da Saúde lança a campanha do Outubro Rosa para alertar as mulheres sobre o câncer de mama. E começa um novo tempo para a comunidade judaica com a chegada do ano de 5.785, com fé e esperança na renovação. Será realizada amanhã no Rio de Janeiro a reunião ministerial do Grupo de Sustentabilidade, Ambiente e Clima do G20. As autoridades se encontrarão no Museu do Amanhã para elaborar um documento com diretrizes a serem encaminhadas aos chefes de Estado e de governo na cúpula da presidência em novembro. O evento acontece em meio à crise das queimadas, que se espalharam pelo país e atingiram patamares altíssimos. De janeiro a setembro, foram registrados mais de 200 mil focos de incêndio em todo o território nacional, quase o dobro do detectado no mesmo período de 2023, quando foram registrados 111 mil focos. A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, está na capital fluminense e vem participando de outros eventos ao longo da semana. Ela vai discursar na abertura da reunião, desta quinta-feira, e o acordo deve ser divulgado no final da tarde. Confirmaram presença ministros e vice-ministros da pasta ambiental de 17 países, entre membros do bloco e nações convidadas, além de representantes de 3 organizações internacionais, vinculadas à ONU. A reunião ministerial é precedida por discussões de um corpo técnico do G20, que vem trabalhando no texto do documento final ao longo do ano. O grupo de trabalho tem 4 eixos temáticos, definidos como prioritários pela presidência brasileira do bloco: adaptação a eventos climáticos extremos, pagamento por serviços ambientais, oceanos e resíduos e economia circular. Na pauta da adaptação climática, as discussões têm girado em torno da necessidade do aumento do financiamento, principalmente para nações mais vulneráveis, segundo um dos integrantes do grupo de trabalho. O quadro brasileiro atual, com recordes de queimadas e após enchentes devastadoras que atingiram o Rio Grande do Sul,
tem sido usado pelo país para destacar a urgência de medidas para diminuir esses impactos. Mais de 60 mil brasileiros morreram neste ano por conta de doenças do coração. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, no Brasil, esta é uma das principais causas de morte. A insuficiência cardíaca leva à maior onda de internações no SUS. Dor no peito, nos braços ou nas costas, enjoo, dificuldade para respirar e às vezes até desmaio. Os sintomas podem variar de acordo com a condição do paciente, mas fazem parte da lista de algumas das doenças cardiovasculares. Elas têm batido o recorde de mortes todos os anos. Entre elas, a insuficiência cardíaca é a campeã em internações nos hospitais e prontos socorros do SUS, seguida do infarto agudo do miocárdio. O levantamento foi feito pela Abramed de janeiro a julho de 2024, com base nos dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS. São cerca de 113.514 internações. O número foi apresentado no Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência, realizado entre os dias 24 e 29 de setembro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os estados que lideram o número de internações são São Paulo, com cerca de 82 mil, e Minas Gerais, com 50 mil. Os pacientes de ambos os sexos apresentam de 60 a 69 anos e os homens representam 60% dos hospitalizados e as mulheres 39%. A insuficiência cardíaca ocorre quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para o corpo, causando o acúmulo de sangue nos tecidos. A doença não é curável na maioria dos casos. Cuidados diários, o uso correto dos medicamentos e acompanhamento médico mantém a doença controlada. O Ministério da Saúde iniciou uma campanha contra o câncer de mama. A intenção é que no Outubro Rosa sejam reforçados os cuidados contra uma doença que prejudica de várias maneiras milhões de mulheres no país. Mulher, seu corpo, sua vida. Esse é o tema da campanha do Ministério da Saúde em 2024 para a conscientização sobre a importância da preservação do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero, em alusão ao mês Outubro Rosa, simbolizada por um alto abraço, reafirmando o protagonismo feminino e valorizando o autocuidado. A campanha foi lançada nesta terça-feira e será vinculada na TV, rádio e internet em locais de grande circulação de pessoas em todas as regiões do país. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente em mulheres, após o câncer de pele. Para o Brasil, foram estimados 73,6 mil novos casos em 2024, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. É relativamente raro antes dos 35 anos. Mas, acima dessa idade, a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Mas os números de um estudo publicado no início desse ano no JAMA Network Open mostrou o aumento da doença em pessoas com menos de 50 anos, especial na faixa etária entre os 30 e 39, tem crescido nos Estados Unidos e os números, segundo especialistas, refletem também no Brasil. O Ministério da Saúde afirma que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudável. O câncer de colo de útero, por sua vez, é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no mundo, depois do câncer de mama, e é a principal causa de morte por câncer entre mulheres em muitos países. No Brasil, é o terceiro tumor mais incidente na população feminina, com 17 mil novos casos por ano no triênio de 2023 a 2025, correspondendo a uma taxa de incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. Cuidados como praticar atividade física, evitar consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor. Um nódulo ou outro sintoma suspeito nas mamas deve ser investigado para confirmar se é ou
não câncer de mama. Para a investigação, além do exame clínico das mamas, exames de imagem podem ser recomendados, como a mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética. Prevenção, diagnóstico e tratamento estão disponíveis na rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. Enquanto o território israelense é abalado por vários conflitos, neste momento, a comunidade judaica do mundo inteiro inicia um momento de renovação, marcado por várias tradições. Hoje é o início do ano 5785. É Ano Novo. O Ano Novo Judaico, conhecido como Rosh Hashanah, marca um momento de grande significado espiritual para a comunidade judaica ao redor do mundo. Comemorado no início do outono no hemisfério norte, a celebração deste ano saúda a chegada de 5785 no calendário hebraico. Rosh Hashanah, que significa cabeça do ano, celebra a criação do universo e é considerado um tempo de reflexão, renovação espiritual e conexão com Deus. A festividade dura 2 dias, começando ao pôr do sol e terminando ao anoitecer do segundo dia, seguindo a tradição judaica de que o dia começa ao anoitecer. Um dos símbolos mais fortes da celebração é o toque do shofar, um instrumento feito de chifre de carneiro, que serve como um chamado ao arrependimento e à introspecção. O som do shofar é um lembrete para que os fiéis reflitam sobre as ações do ano anterior e busquem renovação espiritual para o ano que se inicia. Comidas especiais são consumidas durante a festividade, cada uma com um significado particular. A maçã mergulhada no mel é um dos costumes mais populares, representando o desejo de um ano doce e próspero. Outro item com forte simbologia é a cabeça de peixe, colocada à mesa para simbolizar o desejo de que o próximo ano seja próspero. A cabeça, em vez de um ano difícil, a cauda. O Ano Novo Judaico é também um momento de oração intensa, celebração familiar e esperança, mesmo em tempos difíceis. O Muro das Lamentações em Jerusalém se torna um centro espiritual importante, onde milhares de judeus de todo o mundo se reúnem para orar e buscar renovação. A celebração do Rosh Hashanah em tempos de guerra é um testemunho da continuidade e da força da tradição judaica. É um momento para lembrar que, apesar dos desafios, a esperança e a renovação são possíveis. A união da festa e da tradição demonstra que, mesmo em circunstâncias mais difíceis, a fé e os laços familiares podem proporcionar conforto e inspiração. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.